Pode passar, Júlia? Então hoje, gente, a nossa terceira aula é a cronologia bíblica do Novo Testamento. O pastor deixou a parte mais difícil para mim, né? Porque o Velho Testamento, querendo ou não, ele tem uma história muito linear, assim, né? A gente tem uma história de um povo, a gente estudou na semana passada, e como esse povo vai, né, vivendo através da história e Deus agindo através dele. A gente estudou isso. E assim, para alguns foi novidade, para alguns só reforçou um pouco o que já sabia, mas é sempre importante a gente estudar. O Novo Testamento, ele é mais difícil no sentido de que a gente tem livros que foram escritos em determinadas épocas diferentes e eles não estão organizados por datas, tá? Eles estão organizados por estilos. Então a gente vai ver um pouquinho isso, tá? Pode passar? Mas antes eu queria que vocês abrissem comigo lá em João 1, do 1 ao 3. Se vocês não tiverem trazido a Bíblia, tudo bem. Eu coloquei ali o versículo, mas é sempre bom a gente abrir a nossa Bíblia, né? Se vocês abrirem, não abrir. Tá. Conseguiram? Então a gente... Tá, diz lá em João 1, do 1 ao 3. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele, nada foi criado. Alguém tem uma versão diferente? Eu acho que é do Verbo, né? Do Verbo. Pode ler pra gente? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu acho que são as duas mais conhecidas, né? Do 1 ao 3, isso. Alguém tem uma diferente? Acho que não, né? São todas... As de vocês são parecidas, são iguais à minha, que eu acho que é a NVT. A dela é Almeida, então é mais o Verbo mesmo. Então, gente, a gente vai estudar o Novo Testamento hoje. E uma das coisas mais importantes da gente aprender no Novo Testamento, o que ele tem de novo? Qual a diferença do Novo Testamento para o Velho Testamento? Vocês sabem qual a diferença? Exatamente. Cristo. Vocês podem me falar, e o pastor também falou na semana passada uma coisa muito interessante. Jesus sempre esteve. E aqui em João 1 diz, né, que no princípio aquele que é a palavra já existia. Então Jesus já estava, ele já era, ele sempre existiu junto com Deus. Ele era Deus, aqui diz, e a palavra estava com Deus. Jesus sempre existiu, né? Ele era o próprio Deus. Só que o que tem de novo no Novo Testamento? A encarnação desse Deus. Então é por isso que é Velho e um Novo Testamento. Jesus sempre esteve em toda a história. Até hoje, né, existindo, sempre existiu. Ele é o início e o fim. Mas a diferença do Velho Testamento para o Novo Testamento é a encarnação desse Deus. Ou seja, ele se fez carne. Tá? Ele tornou-se carne e viveu entre nós. Então, essa é a grande diferença do Novo Testamento. E a gente estudou isso na semana passada, sobre a questão da presença, de tudo que apontava para Jesus no Velho Testamento. E no Novo a gente tem a encarnação desse Deus. E João aqui, ele fala de uma forma muito poética, muito linda, né? Que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e ele era Deus, ele sempre existiu. Mas no Novo Testamento, nessa época, a gente tem a encarnação desse Deus. Ficou claro para vocês em relação a isso? Então, gente, no Novo Testamento, né, hoje quem trouxe a Bíblia, vocês vão me ajudar, eu tenho aqui a minha divisão. Esse aqui é todo o Velho Testamento, né? É bem maior. E esse aqui é todo o Novo Testamento. Geralmente, depende aí da Bíblia,
A minha Bíblia começa lá na 809, mas aí depende do tamanho da letra da sua Bíblia. Mas aqui a gente tem um Novo Testamento e a gente vai estudar sobre ele. A gente não vai estudar cada livro, mas a gente vai entender um pouco mais sobre ele. Uma curiosidade que eu queria falar para vocês antes de começar é que como é que está dividido o nosso tempo? Como é que a gente fala o nosso tempo? Da nossa história? Isso, em séculos, em anos, mas a gente sempre faz uma referência antes e depois de Cristo. Mas vocês sabiam que Jesus não nasceu, que ele nasceu antes de Cristo? Eu vou mostrar isso para você. Jesus nasceu antes de Cristo. Ou seja, ele nasceu antes. Eu vou explicar para vocês. Isso parece um pouco confuso, mas vocês vão entender o que eu quis dizer, tá? Antigamente, como é que era contado o tempo, tá? Por exemplo, o tempo era contado de trás para frente. Por exemplo, a gente está aqui em 473 antes de Cristo. O próximo ano vai ser 472 antes de Cristo. E assim sucessivamente até o ano 1, tá? E aí depois do ano 1 a gente tem depois de Cristo, certo? Significa pequenos cristos. Uma dúvida bem lá dentro da minha cabeça que Sim. tá. A nossa igreja é evangélica. E como é que é dividido lá o católico se for só no protestante que foi dividido? Como assim? Não entendi, desculpa. Nossa igreja é evangélica, tá? E aí, Protestante. Mas não tinha. Como é que fazia essa divisão entre os católicos e nós? Não tinha essa divisão. Não tinha? Não tinha essa divisão. A gente vai... Eu acho que seria um estudo, essa parte da divisão da igreja católica seria mais um estudo da igreja contemporânea, né? Ou mais da igreja moderna, tá? Porque o que a gente estuda aqui em Atos, que é a história de toda a igreja, eles eram um povo só, tá? Uma igreja só, uma comunidade só, tá? Em fé. Eles não tinham denominações, não tinha templos assim como a gente tem hoje. Tá, denominação A, denominação B, denominação C, tá? Eles eram uma comunidade que eles até em Atos fala que eles se reuniam nas próprias casas, né? Uns dos outros. Então era uma comunidade de fé e o que ligava essas pessoas? Cristo. Eles eram cristãos, como falou, pequenos cristos. E esse nome cristão, gente, é um nome pejorativo para a época. Porque foi os judeus que eram contra, né, a questão do cristianismo, contra Jesus, enfim, eles deram esse nome para as pessoas que seguiam Jesus de uma forma pejorativa. O que é pejorativo? De uma forma ruim. Olha ali aqueles cristãozinhos, ou seja, aqueles pequenos cristos, aquelas pessoas que imitam Cristo, aquela ralé ali. Então, é um nome pejorativo. É como é que é? Uma denominação pejorativa, né? Sabe por que eu pergunto? Porque eu sei que havia templos lá. O próprio Jesus fala. Sim, as sinagogas. Sim, que ele vai. Sim. Né? E aí, por isso que eu não consigo entender essa diferenciação. Sim, mas a gente não tinha denominação naquela época, não. Claro. A única divisão... Nas sinagogas ou não? Aí já estava apartado disso. Não, eu acho que muitos que eram novos cristãos, os cristãos novos, muitos deles eram judeus que se convertiam. Mas assim, eles tinham mais essa reunião familiar. E depois que a gente teve a construção, né, de igrejas, de templos, de comunidades. Mas geralmente eles se reuniam nas próprias casas. Né? Mas assim, essa divisão, eu sei que é uma coisa muito complexa essa questão da divisão, do nascimento do catolicismo, do protestantismo. Claro. Eu fico pensando quando fala que ele esteve no templo, que ele fica... Sim, mas esse templo é o templo que o pastor Juninho falou na semana passada. Sim, entendi, depois eu entendi. Aí depois que a igreja do Atos é outra coisa, né? É outra coisa. Tá? Então, gente, se vocês tiverem como acrescentar alguma coisa, tá? Pra me ajudar. Oi. Falou do tempo, antes e depois de Cristo. Eu fiquei com uma dúvida. Claro. Os romanos, tu disse que os romanos criaram Sim. essa divisão. Uhum. Aí a minha dúvida é, vocês criaram depois da crucificação de Cristo? Sim. Muito tempo depois, na verdade. Mais ou menos aí
1300, por Mas aí. eles fizeram baseado em Cristo? Sim, baseado em Cristo. Por isso que eles fizeram. Porque os romanos, eles tinham a religião, a mitologia. A religião deles era politeísta, eles acreditavam em vários deuses. Quando o imperador, acho que é Teodósio, se eu não me engano, sabe? Esse daí é só para quem é muito nerd, para lembrar desses nomes. Mas quando o imperador, ele decreta o cristianismo como religião oficial do império, foi Constantino. Ele decreta a religião, o cristianismo como... O cristianismo já era uma religião, tá? E já estava organizado na Igreja Católica mais precisamente, né? Então, quando ele decreta o cristianismo como religião oficial do império, ele divide o tempo. Agora o tempo é antes e depois de Cristo. E como o Império Romano fazia parte do Ocidente, e nós somos ocidentais, o nosso tempo é marcado por essa divisão. Se vocês forem lá no Oriente, provavelmente não existe essa divisão antes e depois de Cristo, tá? É só aqui ocidentais. Beleza. Então, gente, o Novo Testamento possui 27 livros, escritos por 9 autores, dentro de um espaço de 70 anos. Então, a gente vai ter 27 livros aqui no Novo Testamento. E, como eu falei para vocês, eles são escritos depois da crucificação de Jesus. Então, o Novo Testamento, aqui, ele começa com o nascimento de Jesus e termina... E o Novo Testamento termina com a morte do último apóstolo. Quem é ele? João. Tá, João é o... Todos os livros foram escritos depois da morte de Jesus? Todos? Mateus, Marcos? Todos. Porque os evangelhos falam de como Jesus, de Jesus, né? Então, depois da morte de Jesus, mais ou menos ali, Jesus morreu no ano 27 a 28 depois de Cristo. E a gente vai ver que alguns foram escritos no ano 50, tá? Então, eles relatam sobre a vida de Jesus e os outros sobre cartas, que a gente vai entender um pouquinho mais, tá bom? Pode passar. Então, pode passar. Acho que é um travo. Acho que travou. Tá, enquanto ela vai passando, o que o Novo Testamento tem de novo? A gente falou, né, que é a encarnação de Jesus. No Antigo Testamento, Deus se revela na lei. No Novo Testamento, Deus se revela no Filho. No Antigo Testamento, a aliança é guardada pela obediência da lei. E no Novo Testamento, a aliança é guardada pela obediência a Cristo. No Antigo Testamento, o perdão era simbolizado pelo sacrifício dos animais. E no Novo Testamento, o perdão é oferecido total e gratuito no sacrifício de Jesus. Então, a gente tem essas duas diferenças, né, entre o Velho e o Novo Testamento. Significa que o Velho a gente pode arrancar e jogar fora? Não é isso, tá? Significa que Jesus sempre esteve, como a gente falou, ele sempre esteve, o sacrifício de um cordeiro apontava para Jesus, daquele que não tinha pecado, daquele que iria morrer por nós. Mas Jesus, ele essa promessa de Deus, acho que volta, tá aí, né? Aí. E que ele representa essa nova aliança para com Deus. Aí eu até tinha colocado aqui a música do Novo Testamento. Para quem não sabe, ainda está caminhando ainda, não sabe dessa divisão da Bíblia, tem uma musiquinha bem legal falando sobre cada livro. Eu vou cantar aqui para vocês, né? Não sei se vocês já viram aquela música. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos. É muito legal essa musiquinha, tem no YouTube, para depois vocês verem, ficarem na cabeça como é que faz cada livro, né? Um depois do outro, tá bom? Mas é só para vocês aprenderem um pouquinho. Essa música até hoje. Vai achar um livro ali. É maravilhoso. Eu também, apóstolo tá aqui, abre uma fulano de tal. E eu tô Mateus, Marcos. Então, gente, qual é a importância do Novo Testamento? Então, o Novo Testamento é marcado pela presença física do próprio Deus e o sacrifício de Jesus representa uma nova aliança. O Novo Testamento, assim como toda a Bíblia, é uma coletânea de livros, várias linguagens e estilos, cada um com um propósito e um destino diferente. A gente vai ver isso. Então, se vocês lerem lá 1 Coríntios, então vocês podem colocar na biografia de vocês, li um livro, tá? Porque 1 Coríntios é um livro.
E a Bíblia não é um livro só, ela é uma biblioteca. Aqui tem 66 livros, tá? Então, cada um desses é um livro. Marcos é um livro, Mateus é um livro, Lucas é um livro, tá bom? Então, claro, alguns são diferentes. São mais poéticos, outros são cartas, outros são narrativas, mas todos eles são livros. O Velho Testamento também é livro. Sim. Cada livro, Gênesis, Números, todos eles são um livro, tá? Pode passar. A Julinha vai emagrecer. Mais ainda. Então, gente, como está dividido o Novo Testamento? Em evangelhos, tá? Então, a gente tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Em históricos, que é Atos. Cartas paulinas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Essas são cartas doutrinais, ou seja, são cartas de Paulo para determinadas igrejas. A igreja de Romanos, a igreja de Coríntios, a igreja de Colossos, a igreja de Tessalônicos, enfim, determinado para essas igrejas, para essas comunidades de fé e doutrinais, sobre doutrina, tá bom? E pode passar? Não passa ainda. Deixa eu tirar uma foto. Eu não estudar em casa. Eu mando para vocês o PDF, o slide. Tá. Pode passar? E aí a gente tem as cartas paulinas pastorais, que são 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Ou seja, são cartas destinadas a pessoas específicas, com o sentido de admoestar, de ensinar. Por exemplo, a carta de 1 e 2 Timóteo, que é uma carta que Paulo destina a Timóteo, ensinando, admoestando, né, dizendo, não faça isso, faça aquilo, tome cuidado. Então, essas são cartas pastorais, tá bom? E as cartas gerais, que são Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 3 João e Judas, que são cartas que não são destinadas a uma pessoa específica e nem uma comunidade específica. São destinadas, né, àquele povo, os cristãos, aquela comunidade de cristãos, tá bom? Curiosidade sobre Judas, gente. Gente, pode falar? Não, pode falar. Eu acho que deve ser outra coisa. Esse Judas não é o discípulo traidor. Ele era irmão de Jesus. É uma curiosidade. Isso eu não sabia. É porque Olha, sendo bem sincero, eu aprendi mais tempo nessa igreja do que todos. eu acho que na verdade é Tiago que é o irmão de Jesus. Esse Judas é um discípulo de Jesus. Judas é irmão. Ele é Judas é irmão também. a nota da Discípulo. Tiago é irmão e Judas é irmão também. Eu acho que é discípulo. A Bíblia Eu acho que é Judas discípulo. Irmão de Jesus, filho de José. Porque assim, pelo que eu estudei, gente, claro, a gente nunca tem certeza, né? Mas esse aqui, Judas, é o Judas, filho de Tiago, tá? Que Jesus, ele tinha 2 Tiagos como discípulo, 2 Judas e 2 Simãos. Esse era um Judas traidor, 2 Judas discípulos. Aqui diz que é Judas e irmão de Jesus. Aqui no Olha aqui, ó. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o que traiu Jesus. São 2 Judas. Aqui, ó. Deve ser irmão de Jesus, pode ser. E meu irmão de Jesus. E meu irmão de Tiago. Esse não é o Judas Iscariotes. No resumo do livro. Enfim, tem um monte de Judas. Mas enfim, é importante. Eu sei que a gente viu também que Judas é o nome comum, né? Não, Simão, Tiago, todos esses eram um nome comum. Se hoje é comum, Mateus, Lucas. Só que hoje é E o Thiago é o nome Judas. Não, Judas ninguém bota, não. Também tem uma musiquinha com o nome dos discípulos. Tem, né? Eu nunca vi uma música. Nossa, muito legal. Tá, então a gente tem. Tá, mas eu acho que tem o Judas, o discípulo de Jesus também, tá? Não sei. Então a gente tem o profético, tem 2, né? E tem o livro profético Apocalipse de João. Para quem não sabe, quem escreveu o Apocalipse foi João, tá? E agora a gente vai estudar cada um desses livros de uma forma muito simplória, tá? Não é aprofundado e nem nada. Beleza? Pode passar. Primeiro que a gente vai estudar são os evangelhos sinóticos, tá? O que significa sinótico, gente? Significa parecidos ou com o mesmo olhar. Se vocês abrirem a Bíblia de vocês, Mateus, Marcos e Lucas, eles são extremamente parecidos.
tá? Eles falam sobre milagres, os milagres são parecidos em cada livro. Fala sobre encontros que Jesus teve, né? Mas eles têm o mesmo olhar, eles são parecidos, mas eles não são iguais, tá bom? Cada um deles é diferente, mas eles são sinóticos porque eles são parecidos. João, para mim, que é o meu livro favorito da Bíblia, ele é muito mais diferente. A gente vai entender por que ele não entra nessa questão dos evangelhos sinóticos. Vocês entenderam isso? Por que eles são sinóticos? Porque eles são parecidos, mas eles não são iguais, né? Geralmente, a gente vê aqui em Mateus, Jesus multiplicou os pães. Lá em Marcos, vai também dizer que Jesus multiplicou os pães. Em Lucas, também vai dizer que Jesus multiplicou os pães, mas com um olhar diferente. Às vezes ele traz uma informação diferente, né? Então, são livros parecidos, mas com olhares diferentes e não são iguais, tá bom? Não contam as mesmas coisas. Alguns acham uns milagres mais importantes e outros. A gente vai entender porque... Pode voltar. Volta. Não, pode voltar lá para aquele que estava. Isso, tá? Então a gente vai entender quais é a diferença deles. Mateus, ele era um discípulo de Jesus. E ele foi um dos primeiros a ser escritos. Eu vou por ordem da Bíblia, tá, gente? Mas eles não estão em ordem de produção, tá? Mas não uma curiosidade. E eles viveram na mesma época? Sim. Alguns sim, tá? Escreveram na mesma época? Não. São diferentes. Tá? Mateus, estima-se que ele escreveu no ano 50 ou 60 depois de Cristo, tá? E ele, gente, qual é o propósito de Mateus? É mostrar Jesus aos judeus. Então, vocês vão perceber, por isso que Jesus é o rei dos judeus. Por quê? Porque o olhar que Mateus tinha no Evangelho, se vocês forem ler, tem muito sobre genealogia. É uma coisa que em Lucas não tem e que em Marcos também não tem. Mas quando Mateus escreve, ele está escrevendo pensando para os judeus, ele escreve, vou mostrar para eles aqui na genealogia a árvore genealógica de Jesus, que ele vem de Abraão, Isaac e Jacó. Então, por isso que Mateus dá ênfase nisso. E outra coisa que ele dá ênfase é nos versículos do Velho Testamento. Vocês já pararam para pensar que quando você está lendo lá Mateus, tem muitos versículos do Velho Testamento, porque ele está afirmando que aquilo que Jesus fez era aquilo que havia sido prometido, né? Profetizado, você falou, né? Profetizado. Então é exatamente isso. Então Mateus, o propósito dele é mostrar Jesus para esses judeus e dizer que Jesus, ele é sim o Messias prometido, tá? Então, para Mateus era isso. Já para Marcos, dizem que Marcos foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, tá? Ele não era discípulo de Jesus, mas ele não era um dos 12 discípulos, mas ele fazia parte ali do grande grupo, né? Digamos que aqui é os discípulos, 12 discípulos. Mas tem outras pessoas da igreja que faz parte do grande grupo. Eram discípulos, só que não eram dos 12, tá? E o propósito dele era anunciar para os crentes romanos, tá bom? E aquelas pessoas que estavam se convertendo, e que eram gentios, que eram romanos. Aí vocês vão ver uma particularidade de Marcos, é que ele mostra muito milagre. Dizem que é o livro dos milagres. É o Jesus milagroso no Marcos, porque Marcos ele dá muita ênfase na questão dos milagres. Vocês vão ver multiplicação, só lembro da multiplicação agora na minha cabeça. O que mais? Água e vinho, não sei. É João. Ai, gente, não vem nada na cabeça da gente nesse momento. Jesus cura no sábado, Jesus cura um cego, Jesus... Isso. Então, em Marcos a gente tem vários milagres, né? Então, o propósito de Marcos é mostrar para essas pessoas que estavam se convertendo, né? Romanos, gentios, que estavam se convertendo, o poder de Jesus, né?
quanto Deus, enfim. E Lucas, gente, Lucas, todo mundo sabe que ele também não era discípulo de Jesus, tá? Ele, na verdade, era um companheiro de Paulo. Lucas era médico, tá? E ele também era um gentil. E ele acompanhava Paulo nas suas viagens missionárias. E aí ele começou a escrever, relatar sobre a vida de Jesus. E aí, gente, o propósito de Lucas é um dos mais diferentões, porque o propósito deles é mostrar Jesus como esse homem perfeito. Então, se vocês querem uma narrativa detalhada, minuciosa sobre a vida de Jesus, o Evangelho de Lucas é perfeito para isso, porque ele detalha, ele coloca, né, detalhes. Ele é o único que traz sobre a questão de Maria, de como é que é o nome da prima de Maria? Misericórdia. Isabel. Então ele traz toda essa coisa mais histórica. Então ele tenta o quê? Detalhar e para mostrar que realmente Jesus é esse homem perfeito. Então é como se Lucas fosse um cientista, ele era médico, né? Então ele era um cientista da época. Então ele estava querendo provar realmente através de um estudo detalhado, de um estudo científico até de que Jesus era esse homem, filho de Deus. Qual deles andou com Jesus? Que viu? Lucas? Mateus. Lucas não. Lucas era um discípulo de Paulo, ele era um companheiro de Paulo, né? Muito depois aí. Marcos, ele era um discípulo do grande grupo, ele não fazia parte dos 12, mas ele cantava ali, né? Tá? E João, pode passar? Ai, eu tenho um pouquinho. João, gente, pra mim é o meu livro favorito. Eu amo João. E eu acho que o pastor sempre fala, né? Se você quiser começar a ler um livro da Bíblia, comece por João. João, ele escreveu... João, gente, foi um dos últimos livros da Bíblia a ser escrito. Porque ele já escreveu quando ele estava bem velhinho, assim, ele já estava assim na derradeira, pronto para com Deus. Ele já escreveu muito tempo depois. E o objetivo dele não era recontar o que Marcos, Mateus e Lucas já tinham contado. O objetivo dele era realmente mostrar aquilo que ele tinha vivido com Deus. Então é muito mais pessoal o Evangelho de João, segundo João. Eu quero que vocês abrem comigo lá em João 21. Não, na verdade do 20, né, que tá até escrito. 20, do 30 ao 31. Mateus, Marcos, Lucas e João, depois de Lucas. Então, é muito legal porque ele coloca exatamente aqui qual o propósito que ele escreveu o Evangelho segundo João. Por que ele escreveu esse Evangelho? Ele diz o seguinte: os discípulos viram Jesus fazer outros sinais além dos que se encontram registrados nesse livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Então, João, ele escreve o Evangelho segundo João, né? O Evangelho falando sobre a vida de Jesus, com o objetivo, né, de fazer com que as pessoas creiam que Jesus realmente é o Filho de Deus. E é muito legal que em João a gente diz que ele tem 7 declarações preciosas que Jesus fala que eu sou, né? Ele fala que só em João a gente vai ver isso, que Jesus fala que eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então no Evangelho de João vocês veem que é muito mais pessoal. Mas acho que ela já está meio baqueada. Então, é um livro que mostra muito mais pessoal. É tanto que João, ele não fala que ele que escreveu. Ele se denomina em João como discípulo a quem Jesus amava. Então, assim, é muito lindo, né? Eu acho incrível.
Ele chegar nesse ponto de dizer que ele era o discípulo a quem Jesus amava. Não que ele está dizendo que os outros Jesus não amava, mas ele reconhecia que ele era amado por Jesus. Então, é muito lindo, né, João? Então, no fim... Não, João era discípulo. Discípulo. Tá? João, ele foi o último discípulo a morrer. E João, esse evangelho de João, ele foi o último evangelho a ser escrito também, tá? Isabel, filho de Zebedeu. Filho de Zebedeu. João, filho de Zebedeu. Tá? Acho que é isso. Não, que isso. E ele fala... Então, assim, o livro de João, ele é muito maravilhoso. Vocês ficaram com alguma dúvida nos evangelhos? Então, a gente tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos. E João é um evangelho diferente, né? Mas que mostra um Jesus muito mais pessoal, né? Ou seja, como ele via Jesus. É muito legal. E agora, gente, a gente vai para os outros... Pode passar? Atos dos Apóstolos. Então, o que é Atos? Sempre todo mundo faz uma brincadeira, né? Abram lá em Atos 29. Todo mundo faz essa brincadeira, né? Abram lá em Atos 29. Abram lá em Atos 29. Então, Atos dos Apóstolos relata a história de uma parte do trabalho de alguns dos apóstolos durante mais de 30 anos depois da ressurreição de Jesus. Então, ou seja, é os primeiros anos da vida dos cristãos, da comunidade da igreja, depois da ressurreição de Jesus, né? Depois da morte e ressurreição. Então, neste livro, aprendemos como o evangelho foi espalhado no mundo através de homens e mulheres que foram convencidos do fato de que Jesus morreu e ressuscitou e foram para toda parte do mundo anunciando o evangelho. Então, a gente tem a história dos primeiros anos da igreja. Vocês acharam Atos 29? Não, Todo mundo faz essa brincadeira, né? Porque Atos 29 está aqui. Nós somos Atos 29. eu 28 passei 29. Nós somos Atos 29. Ou seja, Atos fala da história da igreja. E a história não acabou, ela continua aqui. Então, nós somos esse Atos 29. A igreja de Jesus ainda está agindo através, né, do poder do Espírito Santo. Então, Esse Atos aí quer dizer feitos. Atos do Espírito Santo através da vida dessas pessoas. Ou seja, através da vida desses cristãos, dessa comunidade que agora estava crescendo, né? Então, é muito interessante porque Atos começa com o quê? Com a ascensão de Jesus. Jesus subindo aos céus e dizendo, olha, vocês serão minhas testemunhas, em Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Então, Jesus dando uma ordem, né, uma missão para essas pessoas que agora, né, iam proclamar o nome dele. E aí a gente tem o quê? Pentecostes, a gente tem Pedro, né, anunciando, a gente tem o nascimento da igreja. E tem uma das coisas mais importantes em Atos, tudo são importantes, né? Mas por que é importante para nós? Porque em Atos tem a conversão de alguém muito importante, que é Paulo. Então, em Atos, fala sobre a conversão de Paulo, né? Fala um pouco sobre a história de Paulo, que ele era um perseguidor, depois ele se converteu e virou um missionário. Tudo isso dentro do livro de Atos. Uma coisa interessante, gente, que eu não sabia, tá? Não sabia agora, assim, antigamente eu não sabia, né? Hoje eu já sei, mas assim, enfim. Que Atos, porque tipo assim, depois de Atos vem as cartas, né? A gente sempre acha, quando a gente está lendo a Bíblia, que é linear. Depois de Atos vem as cartas. Não. As cartas foram escritas enquanto Atos estava acontecendo, tá? Em Atos a gente vai ver, por exemplo, pode passar, Julinha? As viagens missionárias. Pode passar de novo? A segunda e a terceira viagem missionária. Então, as cartas que a gente vai ver, 1 Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, elas foram escritas enquanto Paulo estava viajando. Então, tudo isso está escrito em Atos, né?
Mas essas cartas que esse contexto que estava acontecendo em Atos, Paulo já estava escrevendo essas cartas ao mesmo tempo. Vocês entenderam isso? Ou seja, não é que depois que acabou Atos, veio Romanos. Não é isso. Enquanto estava acontecendo Atos, enquanto Paulo estava fazendo a sua viagem missionária, enquanto estava com todas essas coisas, Paulo estava escrevendo para essas igrejas. Lucas fala da versão de Paulo. Fala. Não, é em Atos só. Só em Atos. Esse é o mesmo Paulo que escreveu os cartões. Exatamente. É ele. É ele. Então, o Lucas, ele era esse companheiro de Paulo, ele ficava com Paulo nas viagens, enfim, ele era médico. E aí ele escreveu Lucas, né, o Evangelho de Lucas, e depois escreveu Atos, tá? Porque ele estava presenciando o mover do Espírito Santo através da vida da igreja. Então, ele estava vendo isso e estava relatando. Mas o Lucas não presenciou Jesus. Não. Mas ele relatando um monte de coisa. Os relatos dele foi só pelo que ele ouviu, não pelo que ele viu. Pelo que ele ouviu e pelo que ele coletou, né, das pessoas. Por exemplo, de Maria. Aposto que talvez tenha ido lá em Maria pessoalmente perguntar. Que Maria ainda estava viva. Quando ele coletou Eu tinha muita dúvida que tem aquele filme do apóstolo Paulo, né, sabe? Aquele mais recente. Sim. Aí a gente assistiu, gente, que esse Lucas aqui é aquele mesmo da Bíblia. E, Sim. gente, como é que ele viveu até essa época de Paulo, não sei o quê, Paulo na prisão, e Lucas relatando várias coisas de quando Jesus era vivo. Uhum. É meio confuso, né? Porque assim, o que acontece? Lucas estava ali acompanhando Paulo, tá? E ele estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo na vida de Paulo. E aí ele vai lá e escreve o Evangelho. O Evangelho foi escrito primeiro, tá? Ele vai escrever com base nos relatos dos discípulos que ainda estavam vivos, com base nas pessoas que participaram, e aí depois ele escreve Atos, que Atos é um livro que ele escreve baseado naquilo que ele estava vendo através da vida da igreja, né? As pessoas se convertendo, as viagens de Paulo. Ficou mais claro? Sobre a inspiração, óbvio. Ele estava vendo tudo isso acontecendo, mas Deus estava guiando, né? O seu escrever, né? Então, gente, Atos é isso. E as cartas? Paulo foi responsável por 13 livros do Novo Testamento, e são divididos em 2 grupos, como a gente viu, as doutrinárias e as pastorais. Então, gente, Paulo, ele escreveu 13 livros. Quais foram eles? Romanos, Coríntios, 1ª e 2ª, Tessalonicenses, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Todas essas cartas, sem ser as cartas gerais, ele escreveu. Romanos, Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Gálatas, Timóteo, Tito, Filemon, tá? Então ele escreveu todas essas cartas, endereçada para as pessoas ou endereçada para igrejas, tá bom? A gente não vai estudar cada uma delas, mas eu acho que vocês já leram, e até uma atividade que eu mandei para vocês, aquela primeira, era de uma dessas cartas, que foi aos Filipenses, tá bom? Eu não fiz ainda, mas eu farei. E tem as cartas gerais, né? Como eu falei para vocês, que são Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª, João, que elas são para toda a igreja. Como eu falei para vocês, eu também vou disponibilizar esse slide, tá? Pode passar, Julinha. E agora, gente, o livro que mais tem gente que tem medo. Mulher. Eu também preciso de medo de interpretar coisas que está dentro, precisar de pessoas, cada um pensa. Vai ler com a maneira que está falando sempre, né? Sim. E aí vai ter medo desse. Eu não tenho medo. Medo, eu digo que na hora de ler. Eu não sei, gente, tem tanta gente que tem medo de Apocalipse, eu também não sei porquê. Mas a gente vai entender um pouquinho só. Como eu falei, isso aqui não é uma aula de aprofundamento em cada livro. Pode ser até uma proposta para o próximo TEB, a gente aprofundar cada um dos livros da Bíblia. Acho interessante. Mas esse aqui, o que significa Apocalipse, né? É um nome do livro bíblico, significa revelação, tá? Então, gente, como eu falei para vocês, João, todos os outros discípulos, eles foram mortos, mas mortos de uma maneira terrível. Terrível. E nessa época que
Apocalipse foi escrito, a igreja estava sendo muito perseguida. Os imperadores estavam jogando... Mulher. Abelha. Ela tá nervosa comigo. Abelhinha, né? Então, o que estava acontecendo? A igreja estava sendo duramente perseguida naquela época. Os romanos estavam jogando os cristãos dentro de arenas para os leões comerem, para servir de entretenimento para as pessoas. Então, nessa época, a igreja estava sendo muito, muito perseguida. E todos os apóstolos já tinham sido mortos. Mortos como? Decapitados, queimados, na cruz, alguns de cabeça para baixo até, de forma horrível, apedrejados. Todos já tinham sido mortos, menos João. João, ele foi exilado, ou seja, ele foi mandado embora para a ilha de Patmos. E essa ilha foi onde ele teve essa revelação do Espírito e escreveu o Apocalipse. Gente, eu vou ler aqui acho que está ali até embaixo. Mas o Apocalipse não é um manual sobre o futuro, ou seja, sobre o nosso futuro. Ajudar e confrontar, ou seja, qual era o objetivo de João ao escrever, né? Era ajudar e confrontar as igrejas no período de aflição e tribulação. Então, como eu falei para vocês, a igreja estava sendo duramente reprimida. E aí Paulo, ele tem essa revelação e confronta as igrejas. Quais são as igrejas que estão lá em Apocalipse? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São essas 7 igrejas que João, ele confronta, ou seja, ele ademoesta. Olha o que está acontecendo, a perseguição que estava acontecendo. Estava surgindo também muitos falsos ensinamentos e falsos profetas. Uma coisa que eu posso falar para ti... Exatamente, sempre teve, né? Mas uma coisa que eu posso dizer, a questão do nascimento da Igreja Católica tem muito a ver com esse período aqui, tá? Porque estava tendo muita perseguição da Igreja Romana e eles já tinham a religião deles era politeísta, né? De adorar vários deuses, imagens, enfim. Então, nessa época teve o que, como a gente chama de sincretismo. Sim. As religiões, elas foram se juntando. Eles juntaram meio que cristianismo com a mitologia grega. Então eles começaram, como assim, vamos pegar um pouquinho de cada um, vamos lá no self-service. Eu pego um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de lasanha, um pouquinho de macarrão e vou juntando. E foi assim que surgiu, né? Assim, não posso dizer com certeza, mas foi o começo do início da Igreja Católica. Posso até falar uma bobagem. Claro. Eu não conheço, sou convertida desde que nasci. Só que, como eu falei, onde eu estava não tinha isso, então não tenho muito conhecimento. Só coisa daquilo que a gente vai lendo, aprendendo. Tá? Só para eu perguntei, porque algumas pessoas que eu já ouvi, né, que a Igreja Católica foi responsável pela morte de Jesus Cristo, por exemplo. Você nunca ouviu falar sobre isso? Não. Eu já, foi os católicos foram os responsáveis. Por isso que eu achei que a Igreja Católica às vezes aquele tempo existia. Não. Bom, eu já escutei isso, já uma ignorância, porque se já existia desde lá e por quê, entendeu? Não existia uma denominação naquela época, não. A única divisão que tinha... Eu nunca falei que uma pessoa não é. Mas eu escutei, a Igreja Católica foi uma das responsáveis por a crucificação de Cristo. Eu ficava assim pensando, mas por quê? Não. Na minha cabeça eu não entendia também, né? Tem muitas Tem muita coisa que a gente vai olhar pra mim. Mas assim, o que eu posso dizer? Que não tinha denominações, só tinha divergência teológica. Por exemplo, judeus, né, que tinham uma visão diferente dos cristãos, enfim. Então, esse era o objetivo de João. E é muito interessante porque lá no livro de João, João ele relata uma coisa muito legal, que ele fala, que Pedro pergunta para ele sobre as mortes, né? E aí Jesus fala... Pedro pergunta, e esse daí? E esse daí, João? Ele vai morrer de quê? E aí Jesus fala assim para Pedro, né? Ele vai morrer, talvez ele nem morra. Morrer quando eu voltar, acho que é alguma coisa assim. É tanto, gente, que todos os outros discípulos, eles morreram de mortes horríveis. E João, ele morreu de velhice. Ele foi o último apóstolo a morrer e ele morreu de velhice. Ou seja... Como o povo diz, né? Ele não morreu de morte, ele morreu de morte morrida.
Ele morreu porque ele ficou velho, enfim, complicações. Mas é muito interessante. Hã? A melhor morte foi essa. Lá em João 21, ele fala, no versículo 20, Pedro se virou e viu para trás um deles, o discípulo a quem Jesus amava, né? Como João se autodenominava. Aquele que havia se reclinado perto de Jesus e perguntado, Senhor, quem o traíra? Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a ele? Ou seja, quando é que ele vai morrer? Jesus responde, se eu disser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Então Jesus fala isso, é muito interessante pensar, porque todos os outros morreram, né, sacrificando como mártires, e João, ele morreu de velhice, né? Então ele foi, mesmo sendo jogado numa fogueira com água quente, né, que dizem que ele foi jogado, ele não morreu, ele só morreu de velhice mesmo. Então essa é o nosso... eu até coloquei ali uma conclusão. Apocalipse revela a vitória final de Cristo contra toda forma de mal. A tarefa do crente é simplesmente crer na promessa bíblica de vitória e confiar integralmente sua vida a Cristo. Então, esse é o Novo Testamento e ele ainda continua aqui entre nós. Nós somos a igreja e a gente, né, tá levando o Evangelho e o Espírito através das nossas vidas, né? Então é isso, gente. Ficaram com alguma dúvida? Como é que ele aquela palavra ali? Araucariuki. Eu sei aquela ali, ó, Apocalipse. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação à divisão? Conseguiu entender bem, irmão? Sei que eu falo muito rápido. Consegui entender bem? Mas eu acho que não tem muita diferença. Ele perguntou se Deus e Jesus eram o mesmo. Eles eram um só, mas ao mesmo tempo não são um só. Deus e o Espírito Santo. Eles são a trindade. Eles são um só, mas eles não são um só. Eles são três, mas eles são um só. Ou seja, eles são... O pastor falou que isso não importa. Ele falou assim, não importa se vai acreditar na Trindade ou não. Se vai acreditar se é Pai, Deus Pai, Jesus e Espírito Santo, você vai acreditar que é um só Espírito Santo. Não, você vai acreditar. Isso é uma das perguntas que eu tive. Mas a Trindade significa que eles são três em um. Três em um. Pai, Filho e Espírito Santo, mas ao mesmo tempo eles são três em um. Um só, todos eles, né? Deus. Jesus, como a gente leu aqui em João, ele estava com Deus, mas ele também era o próprio Deus. Né? Tá. Aí é bastante coisa que depende da maneira que tu vai estudar, porque aprofundar tu vai ter uma visão. Mas isso é bem complicado. É bem complicado. É bem complicado porque eu falo assim, porque tem muitas linhas. Aí vem as linhas, né? Aí tem o estudo da Trindade, o estudo sobre não sei o que, Ele falou até um ano com D2, mas é um nome raríssimo, que eu nunca te estudei na minha vida. E a Trindade eu digo, tá, pastor, eu acredito na Trindade. Então, ele falou até outro nome que é bem estranho. Sim, mas são, assim, estudos, mas assim, o que a gente precisa saber é que eles são três em um, tá? Três em um. Quando a gente compra uma coisa que são três, mas quando a gente compra um shampoo que ao mesmo tempo ele é condicionador, olha o exemplo que eu tô dando, né? Ele é 2 em 1. Hidratante, né? Ou seja, eles são Deus, ele é Deus 3 em 1. Eu sei que é difícil a gente entender, por quê? Porque a nossa mente é muito limitada para entender tamanha grandeza, né? Quando eu estava fazendo discipulado, né, com a Jéssica, foi um sistema similar. Eu fiquei uma semana tentando entender como que é o 3 em 1, como são distintos igual. É uma coisa, tipo, eu fiquei muito, é uma coisa muito estranha, não estranha, mas muito difícil de entender, sabe? Claro. Não tem como explicar, mas é muito... É que tem muita coisa, por exemplo, como eu falei pra vocês no começo, às vezes a Bíblia é a maior fonte de coisas loucas que a gente acaba interpretando de uma maneira errada, né? Por exemplo, a questão de... Claro, porque são muitas coisas grandiosas que a gente está até lendo um livro no Clube do Livro, que eu li uma parte hoje, ele falava o seguinte, que essas coisas são pequenos rastros de Deus. Por mais que elas apontem para Deus, elas não é Deus por completo.
né? Então, às vezes, a gente tem dificuldade para entender porque nossa mente é muito limitada. É muito limitada para entender a grandeza. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que Deus tem 2 metros? Será que ele tem 3 metros? Não sei. Como é que é? O céu é acima das nuvens? Vai ser aqui na terra? Enfim, a gente tem vários pensamentos de como vai ser tal coisa. E a gente não tem, porque é muito... Deus, quando a Bíblia fala que Deus é o início e o fim. Mas o fim, o início, não parece coisas tão diferentes? Né? É difícil pra gente entender. Mas é porque isso mostra, mais uma vez, quanto o nosso Deus é grande. Que ele é tão grande que a gente não consegue entender. E isso tipo assim, algumas coisas a gente não consegue entender, né? O evangelho, a salvação a gente consegue entender, mas a questão de esses paradoxos, grande, início, fim, 3 em 1, é muito complicado, mas mostra que nós somos limitados, né? E que dependemos de Deus para poder entender. Vocês entenderam? Não. E crer, né? E crer. Mais importante, né? E crer. A gente vê, apesar de a gente saber que os 3 são um, a gente vê cada elemento da Trindade agindo em um período diferente na Isso é verdade. Bíblia. No Antigo Testamento a gente tem Deus, diretamente ao homem, depois o Deus Jesus. encarnado vem através de Jesus, e quando Jesus sobe aos céus, ele diz que deixaria Deixa o Consolador, que Espírito. era o Espírito Santo. E João também fala que no início era o verbo era Deus e se fez carne. Então, antes da criação do mundo, Jesus também já existia. Então, É verdade. E em Gênesis, bem no iníciozinho, também fala sobre isso, né? Que antes de tudo existir, os três juntos começaram a formar todo o universo, formar tudo, tipo, toda a criação, não foi só Deus, mas os 3 estavam trabalhando para tudo sair perfeito. Perfeito. E é interessante, eu tive um amigo que ele gostava de fazer umas apresentações para poder ficar mais visível pra gente. Ele falava que é como se o Espírito ele testificasse sobre Jesus testificasse sobre Deus, né? Então, assim, e ao mesmo tempo eles, né, falavam sobre eles, né? Porque na verdade eles são um. Mas assim, é complicado. A conclusão é essa. Tem mais uma aula. Vocês viram que a gente deu uma embaralhada, o que aconteceu? O pastor achou que a aula da semana passada era cronologia, mas não era cronologia, era sobre a linguagem. Mas aí ele bagunçou tudo, eu falei, tudo bem. Tudo bem. Vai ficar para... A semana que vem a gente vai estudar sobre as linguagens dos livros, tá? De cada livro bíblico, ou seja, um é poesia, o outro é uma narrativa, outro é uma carta. E o que isso significa? Eu acho que eu tinha que parar aqui, mas não. Tá?